Então, para quem esteve presente no último encontro, nós fomos até a parte das perguntas, né? Onde o João responde algumas perguntas que teoricamente poderiam ser nossas, né? A respeito do conto, a respeito do que pode ser visto ali, das dúvidas que podem ficar a partir da leitura desse conto, né? É, Acho que não tem. A Paty estava aqui até o final, a Michelle pegou um pouquinho, então todo mundo vai entender, né? E quem não entender, depois eu vou disponibilizar a gravação. Nem deveria fazer isso, porque é o equilíbrio de troca as pessoas estarem ao vivo. Então, por isso que eu estou na pergunta ainda. Então, Solange está entrando também, vou esperar ela entrar, aí a gente começa. Ei, Solange, boa noite. Não sei se está me escutando ainda. O Zoom tem dado um probleminha quando a gente vai entrando, ele tem caído bastante, né? Talvez seja por isso que as pessoas estão demorando mais. Pois é, e eu fiquei sem entender, porque da outra vez eu falei, gente, depois que eu fui ver o grupo, por isso que hoje eu até liguei aqui no meu WhatsApp web, só que eu não queria que ele Uhum. ficasse fazendo barulho, sabe? Mas eu acho que não Na tem semana jeito de eu passada fazer mesmo, as duas eu coisas. consegui entrar tarde já no grupo, Pois justamente porque é, não estava conseguindo conectar o Zoom. hoje vamos ver se dá certo, né? Então vamos lá, vamos começar. Então a gente parou na página 32. E a pergunta é: que obstáculos posso encontrar nesse processo de recuperação do amor por meus pais? Então, existem dois discursos que explicam os principais obstáculos que esse movimento amoroso, natural e espontâneo encontra para fluir até os nossos antecessores. O primeiro deles nos revela que temos problema porque não fomos bem ou suficientemente queridos como filhos. Em contraste e complementarmente, o segundo defende que o conflito está em amar de maneira infantil, cega e mágica, algo que nos leva a nos envolver de maneira trágica com o destino e as dificuldades daqueles que formam parte de nossa rede de vínculos, sejam os pais ou a família em sentido mais amplo. Em relação ao primeiro gosto de dizer em meus cursos e workshops que o importante não é tanto o fato que não nos tenham desejado ou não nos tenham querido suficientemente bem. A percepção de ser amado ou não é muito variável e subjetiva, mas se seguimos amando ou não. O mal-estar, a angústia, o inferno, a queda, ou como se queira chamar isso, não se refere tanto ao fato de não termos recebido amor de fora, mas à falta de amor em relação aos outros que temos dentro de nós. Sêneca relata em suas cartas para Lucilo que não se pode ser feliz quando vive só para si, quando tudo se faz em interesse próprio. Na verdade, só se vive para si quando se vive para os demais. O que nos cura é abraçar em nosso coração nossos pais e não tanto ser abraçado por eles. Isso é bom, claro, mas não é o objetivo. O essencial é que abracemos e que neste abraço acolhamos os demais, a vida tal como ela é, os fatos e nós mesmos. Abraçar é um movimento espiritual, é dizer sim para a existência, para o que ela traz e requer a cada momento, porque os pais são os representantes da existência. Por meio deles, a vida se manifestou e nós podemos cuidar dela. A senha para todas as portas do paraíso é composta de uma simples sílaba: sim. Um dos maiores ensinamentos fundamentais das tradições de sabedoria é que sofremos quando nos opomos, que o mal-estar se nutre de resistências. Gostaria de explicar uma curiosidade. Em muitos grupos fiz uma pesquisa improvisada, perguntando quem não se sentiu suficientemente ou bem amado por seus pais. Você pode imaginar o resultado?
Sim, muitos costumam levantar a mão. Em seguida, pergunto sobre quantos dos que são pais diriam que não amam suficientemente ou suficientemente bem seus filhos. Quase ninguém levanta a mão. Não são necessários grandes conhecimentos de cálculo para deduzir que os números não batem. Do meu ponto de vista, há apenas uma explicação para isso, e ela é de ordem cultural. Tem-se privilegiado o questionamento dos pais, dando-se asas, talvez, a um movimento necessário para transitar de uma cultura excessivamente patriarcal para outra de caráter filial. Entretanto, todos os extremos precisam ser corrigidos, e a atual ditadura moderna de caráter filial debilita tanto os filhos, tanto os pais, confunde ambos. Além disso, ao se acentuar a encenação acusatória contra os pais, perpetua-se a tendência vitimista e irresponsável dos filhos, enquanto os pais sofrem desnecessariamente em um amargo acúmulo de culpas. Os pais, por sua vez, também entram em um código cultural dominante, auto-perseguidor, de que deveriam ser melhores, mais perfeitos. Há outras razões, há outra razão poderosa que pode nos levar a dar início à tarefa de restaurar o amor por nossos pais. Só conseguimos amar a nós mesmos quando amamos e honramos os nossos pais, no mais profundo de cada um de nós. Por mais graves que sejam as feridas, nós, filhos, seguimos sendo leais a nossos pais e, inevitavelmente, os tomamos como modelo e interiorizamos. De algum modo, nos conectamos a uma força que nos faz ser como eles. Por isso, quando somos capazes de amá-los, honrá-los, dignificá-los e respeitá-los, podemos fazer o mesmo a nós mesmos e ser livres. Eu acho que resposta, né? Esclarecedora. Deixa eu só tomar uma aguinha. O que que isso vem nos dizer, né? O quanto que a gente olha para os nossos pais com um olhar imaturo, um olhar de criança, esperando que hoje, do lugar de adulto, eles nos deem aquilo que a gente acreditava ser o certo, ou que eles deveriam fazer por nós. Enquanto a gente fica olhando para os pais do nosso lugar de criança, a gente não consegue tomar o nosso lugar de adulto. E isso acontece sem que a gente perceba, é um movimento inconsciente. E toda vez que a gente está ali apontando o dedo para os nossos pais, achando que deveria ser diferente, achando que eles poderiam nos acolher mais, nos abraçar mais, ou ser um porto seguro para a gente enquanto adulto, na verdade a gente está preso nos padrões de repetições deles. E a gente está querendo ali um lugar onde não nos cabe mais. Olha que incrível isso, né? E eu tô querendo compartilhar isso com vocês, porque hoje eu fiz um atendimento onde a gente olhou justamente para isso, né? Será que eu que espero ainda ser acolhida pelos meus pais, do lugar que eu estou hoje? Ou será que a minha criança que espera esse acolhimento? E enquanto eu fico aqui desse lugar esperando o acolhimento dos meus pais e no lugar de vítima, como o João falou, eu não consigo estar disponível para a minha própria vida, para o meu presente, para o meu futuro. E a gente faz isso sem querer. Por isso os campos, né, sistêmicos, os campos morfogenéticos de consciência são tão importantes para a gente nesse sentido. Porque muitas vezes, né, dizer é fácil. E eu até comentei isso com essa cliente minha de hoje, porque coincidentemente ela foi minha aluna no Access, e tem conhecimento, né, de quando a gente diz de conhecimentos, olha para si, né, com frequência. E eu até comentei isso com ela. Às vezes a gente, dentro do nosso lugar, a nossa visão fica limitada, né? Então a constelação nos auxilia justamente a isso, a sair desse lugar, né, de visão focada e ter um auxílio ali através do campo e da visão do constelador,
para a gente enxergar o que sozinho está difícil da gente ver, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui, principalmente em relação aos pais, é isso, da gente crescer, da gente tomar a vida adulta. E uma frase dela me marcou muito hoje. Ah, eu sinto que eu não sou acolhida o suficiente e que se algo der errado na minha vida, eu não sei se eu vou ter espaço, se eu vou ter colo, e se eles realmente vão me acolher. Olha que pensamento ali infantil. E olha quanto autossabotagem existe nessa fala dela, esperando que as coisas deem errado, para que, quando as coisas derem errado, ela possa ser acolhida pelos pais. Então, se eu quero buscar esse acolhimento dos meus pais, eu acredito que eu sou criança ainda, que eu não dou conta de lidar com as frustrações da vida, ou muitas vezes eu não estou disponível para viver a vida, porque eu vivo esperando o erro disso. Porque se tudo der errado, para onde eu vou voltar? Se eu não tiver dinheiro, para quem que eu vou pedir? Se eu não tiver onde morar, quem será que me acolhe? Então, olha quanta autossabotagem existe aí, sem que a gente perceba, né? E vamos lá, e aí a gente consegue voltar no conto, né? Voltar no conto no sentido de, foi preciso tudo dar errado na vida dele, né? Para que ele pudesse tomar aquilo que os pais queriam dar para ele, que realmente fariam diferença na vida dele, não importa como os pais queriam dar, importa o quê? Como ele iria receber aquilo que os pais tinham para dar. Então, olha que legal, né, gente? Faz sentido para vocês aí? Toca, conversa com alguma coisa no íntimo de vocês? Então, vamos lá, vamos continuar. Se quiserem falar alguma coisa, só levantar a mão, tá, gente? É, vamos fazer um diálogo aqui, não precisa ser monólogo, não, tá? Deixa eu beber mais água, vai. Como podemos saber o que aceitamos e o que recusamos? É possível reconhecer o que não aceitamos de nossos pais por algumas poucas, 6, 8 ou no máximo 12 recordações, por meio de imagens dolorosas de nossa infância, que vez ou outra assaltam nossos pensamentos, tensionando-nos e fazendo com que nos sintamos novamente indefesos ou raivosos, penalizados, abandonados ou o que quer que seja, gerando um mal-estar para o corpo. Muitas pessoas conversam imagens vivas de acontecimentos difíceis e, em contrapartida, esquecem centenas de momentos em que foram estimados, cuidados, alimentados, amados e abraçados. E sem cuidados não há vida, não é possível sobreviver. Em geral, acredito que está em baixa a crença popular de que os pais causam, por sua negatividade, mal aos filhos, ainda que, de fato, nada os exima quando têm comportamentos destrutivos. Se dermos uma olhada no cotidiano dos pais, vemos a quantidade de dedicação e cuidado que a criação de um filho requer. Além disso, o mais comum é que os pais desejem que os filhos sejam felizes. A questão é como aceitar as moedas difíceis, o que inclui o sofrimento. Boris, alguma coisa que eu não sei pronunciar, criador do conceito de resiliência, tão em voga ultimamente, nos mostra o poder de algumas pessoas de se recuperar de grandes feridas e traumas emocionais. Ainda que sejamos mamíferos sensíveis, que sofrem diante da falta de amor e de respeito, ou pelos fatos reveses terríveis da vida, mortes, perdas, tragédias, etc., também estamos amparados pela força da vida e por um amor eterno, presente em cada um de nós, seja qual for o rumo e a forma que escolhemos para viver. Confúcio também afirma que uma ofensa não é grande coisa, exceto pelo fato de que nos empenhamos em recordá-la. Entretanto, é comum construirmos nossa vida em função de recordações, algumas traumáticas, que resultam em meras transformações daquilo que vivemos antes. Recordações que ficam muito longe da realidade ou que, em parte, a distorcem,
e que nos distanciam de nosso presente, nosso único apoio. É que o único lugar possível onde podemos viver é o presente. E essas imagens e sensações ocorreram no passado, portanto, pertence a outro tempo e momento, de modo que uma ferida não é grande coisa, exceto se nos empenharmos em recordá-la. Isso é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. Ainda que conseguíssemos com a mente esquecer algumas imagens, no corpo ficam registradas todas as nossas vivências, e isso funciona como uma espécie de receptáculo e de regulador emocional que procura sobreviver e minimizar os danos ao preço de tensionar-se, congelar-se, inibir-se, camuflar alguns sentimentos sentimentos, ocultar outros, modificar padrões respiratórios e etc. Somos seres que nutrem de experiências e que funcionam em diferentes níveis. De um lado está o pensamento verbal e racional, e de outro, a imaginação, as emoções, as sensações físicas, a postura, os padrões corporais. O corpo recorda e registra, e em cada pessoa convivem corpos do que foi ontem, antes de ontem e do que foi aos 15 e aos 2 anos. Em nosso corpo está presente a memória de tudo o que vivemos. O que percebemos ou conseguimos ao recusar, ao recusar ou aceitar as moedas. Entre as vivências que temos com os nossos pais se encontram as doces que nos fazem sorrir e nos sentir bem e recém nos impulsionar para a vida, e outras parecem nos entorpecer. A tentação para muitos consiste em querer aceitar apenas o positivo e expulsar o negativo. E isso tem uma lógica esmagadora. Queremos nos afastar daquilo que nos causou ou ainda causa dor. Assim, alguns recusam os pais e o que vem deles. No entanto, temos de compreender que a lógica emocional dos afetos funciona de maneira pouco lógica, é mais paradoxal e independente de nossa vontade, motivo pelo qual, frequentemente, como já citei, o repúdio nos prende com mais força ao que recusamos ou àqueles que recusamos. Para o bem ou para o mal, não governamos os afetos com nossa mera vontade. A linguagem do coração se escreve em outro ritmo sutil, decisivo e apaixonado, dificilmente ordenado. Desse modo, muitos que não aceitam suas moedas e permanecem na queixa ou no ressentimento se comportam, quando mais velhos, como seus pais ou reproduzem comportamentos daninhos iguais aos recebidos. O que de fato ajuda é realizar o processo de aceitar também o que foi difícil, e com isso, talvez nos tornamos mais fortes ou mais sábios. Ou seja, também o que parece negativo está a serviço da vida e podemos aproveitá-lo a nosso favor. O sofrimento também é capaz de nos fazer mais humanos. Algumas pessoas que sofreram perdas ou traumas com seus pais, por exemplo, superam o que viveram e constroem uma vida com alegria e muito sentido. Em contrapartida, há pessoas que, amparando-se em pequenas frustrações com os pais, acham-se no direito de ter uma vida escassa ou penitencial e culpam os pais de justificar seus erros ou fracassos. Devemos saber que nada nos impede de nos nos desenvolvermos bem, e que do passado conservamos apenas as cinzas em formas de imagens guardadas na mente. Podemos transformá-las e ficar em paz com o que passou, ao menos com o que recordamos disso, e assim nos abrirmos ao presente, o lugar e o tempo do verdadeiro fogo do viver. Em geral, as pessoas que realizam o processo interior de aceitar as suas moedas e ficar em paz com seus pais e com a sua história se sentem melhor consigo mesmas, estabelecem relações adultas e espontâneas mais facilmente e retribuem a vida com o que possuem. Gente, me veio aqui a vontade de explicar para vocês com imagem, né, o que é
a gente recusar o que os pais nos deram, recusar essas moedas e ficar preso, né? Porque como o João diz aqui, toda vez que a gente nega, rejeita essas moedas, a gente fica preso ali a esses padrões que a gente tanto negou, que a gente não aceitou. Então vamos lá, como eu tô com tudo aqui pertinho, eu vou mostrar aqui de forma resumida, é algo que eu às vezes costumo fazer nos movimentos da constelação. Vamos dizer que está aqui o pai e a mãe, né? Aqui estão o pai e a mãe. E aqui estamos nós, adultos. E aqui essa estrelinha representa, vou chegar um pouquinho para trás aqui para que vocês possam ver, a vida. Gente, a vida acontece onde? No aqui e no agora, acontece no presente, concorda? Só que quando eu estou buscando algo aqui dos meus pais, me fazendo de vítima, reclamando, lamentando, eu estou aqui presa neles. Então eu dou as costas para a vida. Então, se eu vou lamentar ou se eu vou buscar algo dos meus pais aqui que eu acredito que eu deveria ter recebido e que eu ainda não recebi, para onde que eu estou olhando? Para os meus pais. E se eu estou olhando para os meus pais, eu estou olhando para o passado. E a vida acontece aonde, gente? No momento presente. Então, todas as vezes que a gente nega as moedas, né, que a gente não toma essas moedas, a gente está presa no passado. E se a gente está preso no passado, a gente está ali abrindo mão da nossa vida. E aí a gente fala assim, Paty, mas ok, a base, o parâmetro da constelação são os pais? Né? Sim, são os nossos pais e são aquilo que os nossos pais receberam também. Como a vida chegou até a gente. Então, para a gente ter esse entendimento, a maioria dos nossos problemas, sejam eles familiares ou não, tem relação com o nosso senso de pertencimento. E esse senso de pertencer a algum lugar é mais forte do que qualquer outra coisa que a gente viva na vida. Então, se a gente quer pertencer à família dos nossos pais, muitas vezes a gente cria problemas igual a eles, né? Se a gente quer pertencer e ser visto pelos nossos pais. E como é que a gente deixa esses problemas para trás, né? Como que a gente pertence com leveza? Quando a gente aceita tudo que a gente recebeu. Então, é isso que o João quer dizer aqui, acredito eu. Então, bora lá, continuar. O que acontece quando recusamos os nossos pais e aquilo que eles nos deram, ou seja, suas moedas? As pessoas que recusam suas moedas se sentem mais vazias e esperam que os outros ou alguma coisa as preencham. Às vezes o cônjuge, os filhos ou o trabalho, ou ainda a riqueza, a justiça, a religião ou qualquer que seja, e resistem a dar o que tem para dar à vida. Muitas são as cenouras que perseguimos de maneira vã ao longo da vida, quando a solução é descer do burro, ou literalmente deixar de ser burros, e mudar nosso ponto de vista, deixando assim de sofrer e fazer sofrer inutilmente. Se nós recusamos a isso, nos debilitamos e, como digo, costumamos procurar nos demais o que nos falta. De certo modo, permanecemos como crianças tirânicas que dizemos à vida e aos nossos pais como eles deveriam ser, em vez de aprender o que é e aceitá-lo como eles são ou foram. A realidade, sem dúvida, está aí para ser modificada e aprimorada, e assim o fazemos todos os dias. Trabalhamos de mudar o que é possível. Mas do que já passou, é melhor nos fazermos discípulos e tratar de aprender algo que nos sirva agora. Quando não aceitamos a realidade do que nos tocou, de certo modo também negamos a nós mesmos. Quem nega suas origens, apaga sua identidade. Quem amputa uma parte de sua trajetória, se encontra eternamente em fuga, inquieto. Sartre dizia: não importa o que me fizeram, mas o que eu faço com o que me fizeram. Afinal, é melhor e mais útil que a responsabilidade esteja no nosso telhado
e trabalhar com a nossa história para convertê-la em aliada, abrindo o nosso coração a ela, apesar das feridas, ou justamente nos abrindo a ela. Só conseguimos transcender o que aceitamos. Muito legal, né, gente? Mas às vezes a recusa parece nos dar uma força especial, não é mesmo? Sim, é certo. E podemos cometer o erro de pensar que essa força é a verdadeira força da vida, pois aparentemente de tal magnitude que é fácil crer que nos bastará para avançar rumo a uma vida plena. Na realidade, ainda que se trate de uma força impetuosa, apaixonada e intensa, pode ter muitos rostos e se nutre de seu próprio combustível emocional: vitimismo, queixa, ressentimento, sede de justiça, rancor, vingança, hedonismo, perfeccionismo, vaidade, orgulho e etc. Trata-se de uma força enorme que configura a paisagem do sofrimento humano. Como se diz no conto, representa uma intensa galeria de personagens e posturas existenciais sobre os quais tratamos de nos sustentar quando carecemos de coragem e da humildade suficientes para assumir nossas feridas, nossas bênçãos para nos apoiarmos na realidade como ela é e em nosso, para nos apoiarmos na realidade como ela é e em nossos pais como eles são. Essa força é intensa, cega e impetuosa porque é falsa. E é falsa porque não procede da realidade, senão de uma posição e da sua negação. Trata-se de uma força que nos faz crer que devemos compensar nossas carências e, por nosso sofrimento, somos merecedores de certos direitos. Mas há algo que devemos aprender. Nenhum sofrimento concede direitos. Nenhuma postura existencial edifica sobre feridas, concede merecimentos. Como se afirma no relato, o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que apenas a dor genuína desperta a compaixão. Então, hoje em dia a gente vê muito isso nas pessoas, né, gente? É uma competição de quem está pior, não é isso? Ninguém assim, até que a gente que tem um nível de consciência maior, se percebe, né? E quer sair desse lugar de lamentação, de vitimismo, de trauma, de drama, mas a maioria das pessoas, se você vai desabafar ou relatar algo, tá sempre pior que você. Vocês já repararam nisso? Por quê? Porque vira-se uma competição de dor, de sofrimento, de não merecimento. E onde que a gente pode, né, restaurar tudo isso? Só dentro da gente. E aceitando quem a gente é. E de onde a gente vem, gente? Dos nossos pais. E de onde os nossos pais vêm? Dos nossos avós. E de onde nossos avós vêm? Dos nossos bisavós. Então, se a gente não aceita a nossa origem, não aceita a nossa identidade, a gente continua na lamentação. Porque não é adequado buscar nos outros aquilo que não obtivemos no seio familiar, ou seja, cobrir com os outros nossas carências afetivas, porque seria como tentar abrir uma porta com um martelo no lugar da chave. Com um martelo, possivelmente conseguiríamos abri-la, mas a quebramos e ela não mais voltará a servir como porta. E também porque, por uma outra razão, que aprendi por meio dos muitos casos que vi como terapeuta. Porque esses afetos, ainda sendo muito sentidos, nunca podem substituir realmente outros afetos. Um afeto não substitui outro, como uma pessoa não pode substituir outra em nosso coração. Por exemplo, uma versão clássica e comum do encantamento consiste em esperar que o outro tenha e nos ofereça aquilo que não aceitamos dos nossos pais. Quando aquilo que esperamos é pouco, talvez possa funcionar. Entretanto, quando é muita coisa, torna-se demasiado e impossível. Reconheço que é formidável quando alguém recupera a esperança de que, em algum lugar, pode alcançar as tão apreciadas moedas, mas trata-se de uma esperança vã, porque de fato o outro só pode dar aquilo que possui e lhe corresponde por sua posição, mesmo querendo dar tudo e amando plenamente. Um casal é um casal,
ou, como dito no conto, uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Trata-se de uma relação contratual e não incondicional. Faz com que as pessoas se despeçam da infância. Por isso, gente, que a gente diz muito na constelação, né? Quem vai fazer o curso aí no futuro vai escutar isso, né? O casamento em si, né? Quando a gente casa, tem filhos, e não a união estável, traz para a gente o despedir-se da infância, despedir-se dos nossos pais. Porque ali a gente assume um compromisso com o outro e de passar a vida adiante. Como acontece com os filhos, não podemos esperar deles o que eles não podem nos dar. Entretanto, alguns pais esperam sim que seus filhos supram suas carências e inconscientemente exercem sobre eles chantagem emocional, o que torna muito difícil para os filhos se tornarem independentes e livrar-se desse laço insano. Criam vínculos especiais com os filhos quando bastaria um vínculo normal. É suficiente para eles sentir-se cuidados, queridos, pertencentes e livres, nada mais. Um filho ou filha especial se distingue porque inconscientemente seu pai ou sua mãe estão convencidos de que têm as moedas de que necessitam. Então se relacionam com esse filho de modo muito especial, cheio de expectativa. De maneira não muito consciente, buscam nos filhos o que lhes falta, anseiam preencher seus vazios, ou o que não aceitaram de seus pais ou cônjuges, e isso é um peso notável para os filhos. Alguns deles assumem isso por amor aos pais e sacrificam sua vida, envolvendo-se com intensidade. Outros encontram oportunidades e a pressão de sua autonomia e desenvolvimento os empurra com afinco. É preciso saber que, no fundo, os filhos amam cegamente seus pais e sua família e se envolvem com o que o sistema e os pais requerem, com o que ficou inacabado, por meio de suas cargas e sofrimentos. Isso não ajuda ninguém, obviamente. O amor cego traz muita enfermidade. Torço para que se cumpra a ordem das relações humanas nas famílias, para que as pessoas sejam mais felizes. E torço em especial para dois pontos importantes: que todos sejam iguais e que os posteriores não carreguem os assuntos dos anteriores. É difícil, claro. Como um filho pode ignorar quando vê sua mãe ou seu pai triste ou infeliz, ou não confia que estejam bem sustentados na vida? Ajuda o fato de o filho poder esclarecer as confusões e respeitar os destinos dos pais, e ter consciência que não lhe corresponde ter as moedas que faltam aos pais, nem ser pai ou mãe de seus pais, muito menos responsáveis pela felicidade ou pela vida dos pais. Quando o filho se desenvolve e sai do lugar de apoio de um dos pais, por exemplo, um equilíbrio estabelecido no sistema se quebra, e esse pai tem uma nova oportunidade de encontrar o que lhe falta, ou resolver o que não está resolvido. Às vezes, os pais perdem seus pais muito cedo, por exemplo, ou têm penas não esclarecidas. Tudo isso tem de ficar com eles para que possam se integrar e assim se respeitar e aceitar tal como são, incluindo suas dificuldades. Voltamos à pergunta. A resposta é que ninguém pode dar algo que não tem e que não lhe corresponde. Por isso, quando se está buscando no lugar equivocado, o casal pode continuar ou não, mas o bem-estar não permanece. As parcerias, as amizades e os relacionamentos próximos podem continuar ou não, mas o crescimento e o sorriso compartilhado não permanecem. Para muitos, trata-se de uma oportunidade de mudança, para mais uma vez se questionar. Para outros, não. Às vezes, a miopia do filho, quando deixa a casa dos pais, até ressurge com um redobrado impulso. Isso pode levá-lo a aumentar sua obstinação, a reativar suas razões, rancores e argumentos, por mais que o façam ainda mais infeliz. Bem legal e bem profundo isso aqui, né, gente? Se a gente leva isso para a vida, a gente transforma a nossa vida. Só a resposta a essa pergunta, né? Só essa resposta a essa pergunta é um resumo grandioso do que é a constelação familiar. Mas às vezes sofremos de verdade. Sabemos que qualquer sofrimento se sustenta sobre boas razões,
e vem envolvida em argumentos brilhantes. Isso faz mais vendáveis, mais justificável. Entretanto, o único sentido do sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais. A solução para o sofrimento é muito simples. Se sabemos que buscamos no lugar inadequado e que isso nos deixa insatisfeitos, talvez possamos corrigir e finalmente buscar no lugar adequado, que sempre é com os nossos pais e com a integração de nossa história pessoal. Ou seja, aprendemos a apreciá-la por mais dolorosa que seja. Na prática, as dinâmicas familiares afetivas são muito complexas e sutis, e com frequência, uma crise, separação, problemas com filhos ou outro infortúnio costuma ser uma oportunidade para trazer à tona e rever o que é preciso ser colocado na relação com os pais ou com a família de origem, e com eles enfrentar os assuntos pendentes. Quando o caminho com o qual pretendíamos nos encher falha, como uma crise nos assola, quando um trecho de nosso caminho se esgota, talvez se abra uma oportunidade, sobretudo de sermos capazes de permanecer em nossa fragilidade e abrir o nosso coração. Como todas as pessoas, os pais são mais reais que perfeitos, e é suficiente que sejam assim. Quem exige perfeição fica sozinho, nem sequer tem a si próprio, porque também se acha imperfeito. As ideias de perfeição permanecem ao reino de nossas imagens mentais, mas não a realidade, que seguramente anda pouco preocupada consigo e com a sua melhoria. É que talvez a realidade seja perfeita por si mesma, tal como é neste momento, incluindo nossos desejos de mudá-la, que também são tão reais. O que ainda não é muito popular não faz efeito e consiste em estar de acordo com a mente, o corpo e a alma, inclusive com a dor que se sente. É estar de acordo no coração com o fato de que as coisas são como são e se abrir emocionalmente para isso. A maioria das pessoas ama profundamente seus pais e, quando param de se fechar em seus argumentos defensivos, reabrem o coração e superam a dor, voltando a sentir o amor e a ternura que tinham por eles. Também descobrem que um dia os pais foram criança e que o coração deles também foi frágil e que aprendeu a se defender, que viveram da mesma forma suas carências e mágoas. Bastaria que aceitássemos a dor da mesma forma que outras experiências da vida, que estamos mais perto da serenidade do amor, que é o que nos faz sentir plenos. Nosso mal-estar interior certamente não se baseia no fato de não sermos queridos, mas no que somos nós mesmos que nos rejeitamos, mas somos nós mesmos quem nos rejeitamos. Por fim, o que ajuda é cada um estar no lugar que lhe cabe na cadeira da vida e tomar de seus antecessores a força e a chama vital, em vez de buscar encontrá-la nos posteriores ou nas ilusões mais comuns da vida, a riqueza, o poder ou a fã da notoriedade. Gente, sentar na nossa cadeira da vida faz toda a diferença, né? E aí, quando a gente para de buscar essa perfeição, né? Tanto no outro quanto na gente, a vida fica mais leve, né? Hoje em dia eu observo que os pais estão sempre buscando, né, essa perfeição para os filhos e cheio de regras, cheio de como fazer. E isso tem assustado tanto as pessoas, né, os jovens, as pessoas que anseiam em ser pai, ser mãe, ou aqueles que são pais e mães recentes, que as pessoas ficam se questionando, né, se querem ter filho ou se fizeram a escolha certa por terem filhos. Não sei se vocês têm percebido isso, mas vale a reflexão. Como podemos aceitar nossos pais e suas moedas na prática diária, por meio da humildade e amparados por um desejo verdadeiramente real de sermos livres e felizes? Na realidade, nós mais tememos a plena liberdade do que a desejamos, porque ela nos deixa despidos diante de nossas mais profundas verdades e da responsabilidade de nossa vida. Acabaram-se as desculpas e as acusações. O mesmo ocorre com a felicidade. É mais cômodo procurá-la do que vivê-la agora. Muitas pessoas preferem sofrer e reclamar
que agir e tomar a vida em suas mãos, gozando de sua parcela de bem-estar e se desenvolvendo em direção ao seu interior feliz. Além disso, a pretensão de não aceitar os pais é isso, pretensão, porque quem somos nós para não aceitar algo que a vida determinou? A vida impõe sua realidade e nós podemos, no máximo, nos esgoelar em vão, gritando que deveria ter sido diferente, mas só perdemos nossa energia com isso. Há uma máxima de certas tradições de sabedoria que nos diz o seguinte: consentimento é libertação, ou o contrário, oposição é sofrimento. E aí, para as minhas 3 axianas que já fizeram Access, né? Tudo que a gente recusa ou resiste fica nas nossas vidas. Tudo aquilo que a gente concorda e alinha também fica nas nossas vidas, né? Então, como que a gente pode ser livre sendo a gente mesmo? Olha que legal, né? Olha como as técnicas se conversam. Aceitar nossos pais e honrá-los como são tem consequências. A principal delas é nos comprometermos com a vida que temos. No fundo, honrar os pais significa fazer algo de bom com a vida que eles nos deram e exercer nossos dons e talentos. Algumas pessoas preferem não aceitar seus pais para se poupar do trabalho de levar a vida a sério. Em vez disso, preferem sofrer e com isso fazem sofrer os demais. Tenho repetido frequentemente que o sentido da maior parte do sofrimento é fazer sofrer os demais, porque em geral o que vemos é que o sofrimento exige algo dos demais, é manipulador. Refiro-me ao sofrimento como posição na vida, vítima, queixoso, perseguidor, culpado, não o sofrimento real que experimentamos com fatalidades dolorosas ou perdas. Muitas vezes conseguimos aceitar os pais por meio da rendição, que nos atingem ao compreender que eles também tiveram problemas e que, sobretudo, o que vivemos foi exatamente o que necessitávamos para edificar a vida que temos hoje. Desse modo, nos colocamos em paz conosco e com a nossa vida. Para aceitar os pais, muitas pessoas devem superar o desamor recebido durante anos ou por toda a vida, aceitando inclusive o dano físico e psicológico. Como podemos ver essa dor como uma contribuição ao nosso caminho de crescimento pessoal? Há uma frase que aprecio muito que diz o seguinte: a desgraça abre a alma para uma luz que a prosperidade lhe cega. Claro que voluntariamente não buscaremos nenhuma desgraça, mas devemos saber que podemos encarar as dificuldades como oportunidades. Quantas pessoas já não sentiram que uma enfermidade as despertou e a colocou-as em sintonia com horizontes de sabedoria desconhecidos? O sofrimento assumido torna as pessoas mais reais. É certo que algumas pessoas foram criadas com pais perigosos, terríveis, e é natural que se separem deles para sobreviver e se desenvolver, mas em sua vivência interna podem chegar a aceitar seu destino doloroso, e isso é uma viagem às vezes heróica. Em contrapartida, que valor têm as pessoas que se queixam o tempo inteiro dos seus pais? As pessoas prudentes se separam deles porque sabem que serão as próximas a desapontá-los. Nós precisamos confirmar nossas hipóteses vitais. E aqueles que põem o disfarce de vítima, por exemplo, precisam confiá-lo, gerando relações que as desapontem para poder seguir se queixando. Enfim, é o grande teatro das paixões humanas. O que essencialmente nos iguala a todos os demais é o amor, mas também a dor. Victor Hugo recomendava que ficássemos tristes ao menos um dia no ano, para sentir o aroma de nossa humanidade. É preciso dizer também que a maioria dos pais amam seus filhos, mesmo que em algumas ocasiões não consigam, devido à própria dor, expressar isso e vivê-lo de maneira que o filho se sinta bem. Tomara que esses filhos possam se desenvolver bem e dessa maneira dar algo bom à própria história familiar. Na prática budista de trocar a terra, descrita pelo monge vietnamita, eu também não sei pronunciar, há uma referência em seu agradecimento aos antepassados que diz o seguinte: vejo que a origem de minhas raízes procede de meu pai, de minha mãe, de meus avós,
das minhas avós e de todos os meus antepassados. Sei que sou apenas a contribuição dessa linhagem ancestral. Por favor, me apoiem, me protejam e me transmitam sua energia. Sei que onde quer que os filhos e netos estejam, os antepassados também estão ali. Sei que os pais amam sempre e apoiam seus filhos e netos, ainda que nem sempre sejam capazes de expressá-lo de modo eficaz, por culpa das dificuldades que tiveram. Vejo que os meus antepassados tentaram construir um modo de vida baseado na gratidão, na alegria, na confiança, no respeito e no amor compassivo. Como continuação de meus antepassados, me prostro profundamente e me permito que suas energias fluam através de mim. E ainda assim, né, gente, que através de todas essas energias, que através de tudo aquilo que a gente recebeu, de todas as expectativas, de tudo que eles acreditavam que deveriam ter feito e não fizeram, ou das oportunidades que eles gostariam de ter tido e não tiveram, ainda assim, com tudo que a gente recebeu e com todos eles vivendo dentro de cada um de nós, nós estamos livres para fazer o que a gente quiser com a vida que a gente recebeu. Pensa que bonito isso. O protagonista da história, em um dado momento, pede ajuda do terapeuta. É uma boa ajuda? Vamos lá ver quantas perguntas tem. Eu queria terminar hoje, mas eu não sei se vai dar tempo. Então vamos lá. O protagonista da história, em um dado momento, pede ajuda ao terapeuta. É uma boa ajuda? Qualquer ajuda real e positiva é boa. Contudo, os terapeutas que creem ter as moedas criam vínculos estreitos e prolongados com seus pacientes, enquanto os que sabem que não as possuem sentem que estão apenas de passagem, só por um tempo e nada mais, e ajudam com respeito e decisão. São humildes. Ambos tratam de fazer o melhor e ajudam à sua maneira, mas os que pensam que têm as moedas se relacionam com seus pacientes contra seus pais e tratam de ser melhores que os pais. Ao excluir os pais do coração dos pacientes e apontar com o dedo acusador, alimentam a falsa força do paciente e os ferem. Porque sabemos que o paciente e a criança que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e é leal a eles, ainda que em outro nível não consiga aceitar suas moedas por causa da ardência das feridas e de outras causas. Nas profundezas da alma, ainda que o filho recuse os pais, também se identifica com eles, e quando não pode aceitá-los e amá-los, tampouco consegue querer a si mesmo. No fundo, é difícil dedicarmos um amor genuíno a nós mesmos se ao mesmo tempo não fizermos o processo de amá-los e respeitá-los. Mais profundamente, é uma estranha e oculta lealdade para com os pais, de maneira que o filho os interioriza, ainda que não queira, mas pode se libertar deles por meio da aceitação. Ame e seja livre. E podemos amar a nós mesmos como somos, imperfeitos, e não como deveríamos ser em nossas imagens ideais. As imagens ideais atuam como faróis para guiar o caminho que desejamos seguir, para chegarmos a ser o que queremos ser. Ou seja, fabricamos imagens boas de como gostaríamos de viver para atrair a possibilidade de que aconteça. Em contrapartida, assumimos a cada momento nossas limitações e possibilidades. Os terapeutas que sabem que não possuem as moedas pensam que nada se consegue quando há maus, quando há pessoas que são apontadas como más, como os pais, como se explica no relato. Seu foco é o amor a tudo e todos. Isso, gente. Eu sei que aqui eu falo só com terapeutas, então sinto de compartilhar isso com vocês, né? O terapeuta precisa dessa humildade, né? De saber que o que a pessoa ali está buscando, né? E o que ela nos traz, muitas vezes, é o ponto de vista dela. E se a gente olha sistemicamente para um paciente, a gente não toma partido de ninguém. Ninguém é certo, ninguém é errado. A gente entende ali quais as outras informações estão sendo trazidas com aquela pessoa. A mãe que de repente o filho julga, né? E o filho é o nosso é a pessoa quem está fazendo terapia com a gente, é o nosso cliente, é o nosso paciente, muitas vezes ele não consegue ter empatia com essa mãe, porque ele sequer
sequer passou pela cabeça dessa pessoa de que a mãe também teve dificuldades. Né? Para os filhos, os pais são sempre heróis, e heróis são sempre perfeitos. Né? Só que os nossos pais são humanos, e os pais dos nossos clientes e pacientes também são humanos. E é isso que a gente tem que entender e trazer essa clareza. E não se tem ali compaixão, dó dos pais, se tem empatia. Então vamos lá. O que ajuda profundamente a deixar os padrões nocivos para trás consiste em conseguir apreciar e dignificar os que foram maus, ou se comportaram mal, ou tiveram destinos desgraçados. Ainda que a tendência lógica e racional seja seguir recusando-os, o coração e a saúde funcionam de outra maneira. Os sistemas familiares atuam como um todo, como uma mente coletiva, e tendem a atrair ou repetir o que ocorreu antes, especialmente quando não foi resolvido pelo amor e pela aceitação. Alguns filhos, por exemplo, pensam que têm que querer bem a um de seus pais, ao que classificam como bom, e que devem desprezar o outro, que consideram mal, ou seja, dividem o seu coração entre o bem e o mal, e se colocam como juízes. O paradoxo é que é muito comum que logo procurem pessoas parecidas ao pai, rejeitando, ou eles próprios se parecem com ele. A paz e a felicidade nas famílias vem quando todos nós, quando todos podem ter um bom lugar e quando cada um pode ocupar o lugar que lhe corresponde. Ou seja, que os pais sejam pais, os filhos, filhos, o casal, casal. O único remédio é a inclusão e abertura do coração, de maneira que o passado possa ficar como passado. A gente vai dar 9 horas, mas eu vou terminar porque faltam só 2, 3 páginas, tá? Se vocês puderem ficar comigo, vai ser ótimo. Aceitar as moedas não é um ato ideológico, algo que alguém possa decidir que aconteça. Trata-se do resultado de um processo emocional profundo, de um processo corporal e de uma atitude. Esse processo exige muito do corpo e dos sentimentos. Obriga-nos a visitar e a mergulhar nesse corpo histórico no qual se alojam os bons sentimentos e também aqueles que chegam a ser ameaçadores para nós, até que consigamos lhe dar espaço, permitir que circulem, que a dor se libere, que se reaprendam recursos e o corpo recupere sua confiança, sua graça e vitalidade natural. A esse corpo que viveu tanto, que suportou traumas, feridas e medos, podemos agradecer por sua força e acariciá-los o suficiente para que pulse novamente com a força da vida e possa voltar a se expor a uma relação feliz com os demais. Às vezes, durante esse processo, as pessoas que sofreram graves abusos e traumas podem imaginar que tomaram nos braços a criança que foram e recordam sua inocência. Dizer, por exemplo, sei que sofreu muito com seus pais em certos momentos, mas com essas raízes você vai crescer e com essas cicatrizes você vai ser grande também, de maneira que agora tomo você nos braços e seguimos nosso caminho. No fim, tudo saiu bem. Respeito o que lhe foi doloroso com os pais. Eles, como adulto, podem levar sua culpa e sua responsabilidade, e você, como criança, pode continuar amando-os, tal como são, e conservar sua inocência. Podem aprender a não abusar dos próprios abusos e a integrá-los em seu benefício de sua vida e da vida dos demais. Uma grande realização. Podem até se tornar mais sensíveis à ajuda que outras pessoas possam necessitar. Podem renunciar aos benefícios secundários de manter uma postura de vítima, que se sente ao direito de ser recompensada. Portanto, o processo também exige dar o braço a torcer, renunciar às posturas manipuladoras e à falta de força que adotamos quando assumimos uma atitude enraizada na oposição, no ressentimento, no vitimismo. O filho também pode aprender a renunciar à posição de fiscal e de juiz de seus pais e entrar em sintonia com os propósitos misteriosos da vida, a concordar com seu próprio destino, já que, como disse Cleantes, os desafios guiam quem os aceita, mas arrastam quem a eles resiste. Enfim, não se trata de converter ou honrar os pais em um movimento artificial e meramente positivista de vestir os fatos da cor que nos convém. Não, trata-se de algo mais, algo que requer uma coragem maior e uma atitude emocional transparente, verdadeira e comprometida. Trata-se de amar reconhecendo as feridas,
permitindo que os pais levem a responsabilidade do que foi difícil ou equivocado e seguir amando-os com seus erros e sua realidade tal como é e tal como foi. Trata-se de aceitá-los com realismo, com respeito e com amor. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Não colocar os nossos pais no lugar de super-heróis. Que lição nós, os pais, podemos extrair do conto das moedas? Há tanta grandeza em ser pai e há tantos pais por trás de cada pai, raízes tão antigas em cada história familiar, e todos souberam como exercer esse papel para que a vida prosperasse. Por isso estamos aqui. Eles são os mestres verdadeiros. Todos os pais possuem a capacidade de encontrar seu próprio caminho na maneira de sentir, educar e querer bem aos seus filhos. Os pais possuem os recursos suficientes e necessários para criar e educar os filhos. Às vezes fala-se em escolas de pais e a ideia me produz certa confusão. A imagem de escolarizar os pais me parece estranha. Não é verdade que quando pretendemos escolarizar os pais, os convertemos em menores e os invalidamos, em vez de fazê-los confiantes e grandes? Cada pai encontra sua grandeza quando é respeitado como tal e também quando sente o direito de não ser perfeito e cometer erros. Acredito que pretendemos regular demais, exigimos demasiados manuais de instruções, demasiados cursos. Ser pai e mãe é, em primeiro lugar, algo biológico. É o vínculo da sexualidade, do instinto e talvez do amor, em muitos casos. Isso não quer dizer que os pais não tenham de aprender o que é apropriado a cada momento para um bom desenvolvimento dos filhos, ou que não busque soluções para os problemas ou dificuldades que não consigam superar. O que eu ensinaria nessas escolas de paz e ensino é sobre dinâmicas familiares, sobre as leis do bem-estar na família, sobre solução de problemas reais, sobre as ordens do amor que fazem com que as pessoas fertilizem sua vida e bem-estar, em bem-estar e felicidade. E eu faço isso quando os pais, filhos ou casais enfermos ou que atravessam dificuldades o solicitam. E assumindo que seguirão sendo os mestres de sua vida, trabalho a ser visto como alguém que aprende todo o tempo, colocando meu conhecimento e experiência à sua disposição. De fato, é o que faço em minha profissão, especialmente ministrando seminários nos quais as pessoas resolvem seus problemas e ao mesmo tempo aprendem. Recentemente, aí para quem tiver interesse em se aprofundar, até. Vamos ver se tinha alguma mensagem. Deixa eu ver. Tem. Vamos até o final, então ótimo. Quem tem interesse em se aprofundar, eu fiz no mês passado, a Solange até participou, não pode dizer para você se foi válido ou não. Eu fiz um projeto que chama Viver Sistêmico, onde eu ensinei, né, as ordens, as leis do amor, que são as leis sistêmicas, né? Eu vou deixar lá no grupo depois, vou disponibilizar, eu fiz a gravação, quem tiver interesse em se aprofundar, né? O valor é bem baratinho, R$ 97, e foi bem profundo. Me aprofundei bem nas leis sistêmicas e no entendimento que elas nos traz. E agora, no dia 26, que é na quarta-feira que vem, por isso que eu até quero completar, vai ter o segundo projeto de Viver Sistêmico, onde a gente vai trabalhar a força da mãe, do feminino, e entender o lugar dela na nossa vida, né? E questões que aí muitas vezes a gente não consegue prosperar, não consegue se sentir completa, tem problema ali de hierarquia, de nos colocar no nosso lugar, né? Que vem da mãe. Então, que bom, Solange. Então, eu vou deixar lá para vocês, e quem quiser se inscrever também para o dia 26, que é a quarta-feira que vem, vai ser ao vivo. Então, é com teoria, mas também com dinâmicas para que a gente possa curar essa relação com a mãe. Apesar de ser uma atividade em grupo, traz consciências individuais sobre o seu momento, tá? E o que precisa ser visto ali. Só antes que eu me esqueça. Mas depois eu vou deixar lá no grupinho do Clube do Livro, tá? Qual é para você o sentido último desse aprendizado? Afinal, trata-se de conseguir uma vida plena. O segredo, creio eu, é aceitar com alegria o que a vida nos traz e soltar com a mesma alegria
quando nos tomam. Por um lado, tratar de alcançar nossos sonhos e, por outro, aceitar o que a vida sonha e faz para nós. Por tudo isso, entregar-se o máximo possível a cada instante com o que a vida nos presenteia, já que enquanto perseguimos a felicidade, ela, a pobre, corre enxuada para nos alcançar. A felicidade é um estado natural quando não estamos distraídos, procurando por ela. Já que já disse John Lennon, que a vida é aquilo que ocorre enquanto estamos ocupados pensando no que fazer com ela. Isso é muito legal, né, gente? E me veio aqui. Vou compartilhar com vocês. Quem que é o nosso grande pai e mãe, né? Que é a força maior, né? Que é o que a gente chama do destino, né? A constelação familiar chama isso de destino, que é essa força maior. São os nossos grandes pais e mães, né? O que a vida nos apresenta são ali altos e baixos, são desafios. Nem sempre a vida nos traz aquilo que nós queremos, mas se a gente aceita, né? Não resiste, não reage, não julga, não entra no trauma e no drama, e só para ali e fala, ok, isso está chegando para mim, o que eu posso fazer com isso, né? Eu vou remar contra a maré? É igual eu tô para tomar uma decisão, então, ótimo, vamos tomar essa decisão, eu vou resistir, né? Porque de repente o meu sonho de 5 anos atrás, o meu sonho de 10 anos atrás, o que eu gostaria de fazer com a minha vida no momento presente, no que antigamente, né, eu viria como futuro, não é o que eu quero hoje mais, eu sou um novo eu. E às vezes a vida me apresentou, né, outras possibilidades, outros momentos, outras dificuldades que antes não existiam, outros desafios. E aí eu não posso ficar presa lá no passado, senão eu não consigo viver o meu hoje. Então vamos lá. O sentido da vida é vivê-la, dar o que temos para dar, receber o que temos para receber e fazer o que temos de fazer. É estar no que é. As grandes respostas sobre o sentido que vem do pensamento e da análise mais racional nos apartam do perfume da rosa agora. Assim, não importa tanto que o sentido a vida tem para mim, mas que sentido eu tenho para a vida? Ou seja, qual a nossa colaboração à beleza e ao canto da vida? Vivemos sustentados em nossos próprios pés, em nossos próprios pais, em nossas próprias raízes familiares. E transformemos as moedas que recebemos de nossos antepassados, muitas ou poucas, alegres ou tristes, em riqueza para a nossa vida e para a vida daqueles que nos rodeiam. Vivamos confiantes na grande inteligência que governam as coisas, na força do Espírito que tudo alcança e nos iguala como irmãos. E não nos esqueçamos que, além das mágoas e temores das paixões humanas, brilha a batida da vida, sempre alegre e barulhenta. Aceitar as moedas é uma meta que devemos alcançar para conquistar a paz e a reconciliação com nossos pais, com a vida, com os demais e com a gente mesmo. Finalmente, quando olhamos o fluir da vida com equidade, as exigências da alma para alcançar essa tão desejada meta de paz interior são simples. Amar o que é, a realidade como se manifesta, ainda que apresente uma face terrível ou furiosa. Assim ensinam todas as tradições de sabedoria. Amar o que somos, não pretendendo ser diferentes, melhores ou piores, respeitando o nosso rosto distinto e os nossos personagens que surgem de acordo com as mudanças de contexto, respeitando o nosso corpo único e perfeito. Nós somos tão necessários e valiosos sentimentos criados para serem sentidos e vividos, para deixá-los emergir e desaparecer, fluir, como ensina a terapia Gestalt. A amar todos os que são, ou seja, todos os companheiros humanos, mas em especial os que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa alma familiar e que constituem nosso universo de laços interpessoais e afetivos, como é óbvio no trabalho de constelação familiar, das constelações familiares. Sobre as exigências da alma, de viver da alma, falaremos no nosso próximo trabalho. Quem sabe, né? Eu tenho esse livro aqui em algum lugar. Tá por aí, depois eu acho. Quem sabe essa não pode ser o nosso próximo clube do livro,
né? O Viver da Alma, que é um livro do João também. Esse, inclusive, eu tenho e não li ainda, é um livro mais complexo de leitura. Então, e eu não tenho ele em PDF para compartilhar. Mas eu penso que é bem interessante que poderíamos fazer um clube da leitura, né? E aí eu aceito ideias lá no grupo para que a gente possa dar continuidade, né? Mesmo que a gente tenha participado aqui, né, num grupo pequeno, muitas pessoas estão lá no grupo, mas é o que eu falo, né? Nem todo mundo está pronto para receber, mas a gente tem que estar pronto para servir, né? Então, termino esse clube do livro satisfeita, feliz, né? Eu acho que nesse servir, essa leitura foi válida para mim, para o meu momento atual, espero que tenha sido para vocês também, viu, meninas? É isso, alguém quer dizer alguma coisa, quer compartilhar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar. Agradecer pela partilha, Patrícia. Sim, realmente é um livro, poucas páginas, né? Muita coisa rica e muita Aí, contribuição mesmo. E aí então, suas explicações realmente elas levam para um outro lugar, né? Um outro olhar. Realmente é, agradecer. eu que agradeço vocês por estarem aqui comigo também, viu? E aí o essencial é simples, né, gente? Então, às vezes a gente quer buscar um livro gigantesco, porque o livro que tem 350 páginas, que vai fazer diferença nas nossas vidas, e eu falo que esse aqui, sinceramente, gente, é um dos livros mais ricos que eu já tive a oportunidade de ler, né? Então, releiam, porque cada época a gente tem um ponto de vista e ele toca o nosso coração de uma forma, viu? Então, deixa aí o PDF. Eu acho que vale a pena até ter ele físico, né? Esse aqui eu fui ter depois de um tempo, olha lá, até autografado pelo João. Eu sou chique, é ótimo. E, e vamos em frente, viu, meninas? Aguardo vocês. Se puderem estar comigo na próxima quarta-feira, vai ser um prazer ter vocês, viu? Um beijo no coração de cada um. Boa noite, bom descanso, gente. Tchauzinho.